A casa de praia, onde tudo começou, era uma construção ampla, antiga, de janelas altas e paredes descascadas que cheiravam a sal e lembrança. Ficava à beira de um costão rochoso, cercada por mata cerrada e um silêncio úmido que parecia engolir qualquer som que ousasse ir além do necessário. Era o tipo de lugar que parecia suspenso no tempo, onde os relógios se recusavam a correr e os sussurros da brisa carregavam histórias que ninguém ousava contar em voz alta. Luísa tinha 27 anos e estava em um daqueles verões em que se sente o peso da dúvida sobre os ombros. O que fazer da vida? O que fazer do amor? Sua namorada, Camila, a levara para aquela casa sob o pretexto de descanso, dizendo que seria apenas elas, o mar e o som do vento. Mas o que não mencionou, ou talvez tenha mencionado com um certo desinteresse calculado, foi que o tio dela também estaria lá. Ele mora aqui por enquanto, tá? Ele é tranquilo, não se mete. Seu nome era Davi. O conheceu logo na primeira noite. Ela havia descido descalça pela escada de madeira, o tecido leve do vestido de algodão ainda úmido das ondas, o cabelo preso de qualquer jeito, os ombros bronzeados e salgados. O viu na cozinha, de costas, abrindo uma garrafa de vinho com uma paciência que parecia irritantemente deliberada. Alto, moreno, um pouco grisalho nas têmporas, braços fortes e mãos firmes. Havia algo de contido nele, como se cada gesto medido escondesse uma força latente. Ele virou-se para cumprimentá-la e seus olhos, castanhos, porém escuros demais para serem apenas isso, demoraram um segundo a mais do que o necessário para se fixarem nela. Luísa, certo? Sua voz era rouca, como se tivesse sido afinada pelo silêncio e pela distância. Camila falou de você. Não disse mais nada, mas o sorriso que deixou nos lábios era aquele tipo de sorriso que sugere que muito ficou por dizer. Nos dias seguintes, Luísa notou que ele aparecia e desaparecia como se pertencesse a outro ritmo, a outro tempo. Camila passava a maior parte do dia dormindo ou ao celular, distraída, enquanto Luísa explorava a casa, mergulhava, lia deitada nas redes e sentia algo que não sabia nomear, crescendo em silêncio dentro de si. E em alguns desses momentos, aqueles mais inesperados, dava de cara com Davi. No quintal, sob a sombra da mangueira. No corredor, de toalha nos ombros, voltando do banho. Na varanda, à noite, com um copo de uísque e um olhar perdido no mar. Eles não falavam muito, mas havia silêncios que carregavam mais do que palavras. Numa tarde em que Camila saiu para comprar mantimentos na vila e Luísa ficou na casa, algo mudou. Estava chovendo fino, a casa quieta, o som da água escorrendo pelo telhado como um sussurro persistente. Luísa andava sem rumo entre os cômodos quando reparou numa porta estreita, semi-oculta atrás de um aparador. Uma porta de madeira escura, com trinco velho e enferrujado. Tentou abrir, mas estava trancada. Ia se afastar quando escutou passos atrás de si. Você não devia mexer aí, disse Davi, a poucos passos. Ela se virou, o susto misturado à culpa, como se tivesse sido pega espiando algo íntimo demais. Desculpa, nem sabia que era uma porta. Pensei que fosse só parte da parede. Ele não respondeu logo. Aproximou-se devagar, os olhos ainda nela, como se tentasse decifrar cada nuance do que via. Parou diante da porta e encostou a mão no trinco. É o meu quarto, disse enfim. Ou melhor, um lugar meu. Quarto secreto? Luísa sorriu, tentando desanuviar a tensão, mas sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Havia algo na proximidade dele que turvava seus sentidos. O calor que embaçava as janelas agora parecia estar dentro dela. Algumas coisas não gostam de ser vistas à luz do dia. Ele disse isso sem ironia, sem riso, como quem entrega um aviso. Ela ficou parada,
sem saber se ia embora ou se perguntava mais. Sentiu o cheiro dele, algo entre madeira velha, pele aquecida e o aroma indefinido de folhas molhadas. E esse cheiro mexeu com ela de um jeito inesperado. Você sempre fala assim, com frases que parecem saídas de um livro antigo? Ela provocou, tentando manter o controle, mas sua respiração já não estava mais calma. Você prefere que eu diga o que estou pensando? A pergunta veio baixa, grave. Ele a olhava nos olhos agora, e havia algo naquele olhar que fazia a pele dela formigar, como se eletricidade passasse por seus nervos. Um arrepio subiu pela espinha de Luísa e ela não conseguiu esconder. Ele notou. Talvez não. Ela sussurrou, mas não recuou. Ou talvez sim. Davi girou o trinco lentamente. A porta rangeu como se relutasse, revelando um cômodo de teto baixo, iluminado apenas por uma janela alta que deixava a luz filtrada pela chuva entrar como se viesse de outro mundo. Havia livros empilhados, móveis antigos, quadros encostados na parede e um sofá de couro gasto, escuro, onde uma manta repousava dobrada. Era um lugar escondido do tempo. Quer entrar? Perguntou ele. Ela hesitou por um segundo. Não porque tinha medo, mas porque algo dentro dela dizia que, se cruzasse aquela porta, não haveria mais volta, que a linha entre o permitido e o inevitável seria apagada. Entrou. A porta se fechou atrás, com um estalo surdo. O mundo ficou mais abafado, mais íntimo, mais denso. O silêncio ali dentro era diferente, espesso, quase tátil. Davi não disse nada, apenas observava. Ela deu alguns passos, olhando ao redor, tocando os livros com a ponta dos dedos, respirando aquele ar denso de coisas guardadas. Quando se virou, ele ainda estava perto da porta, mas seus olhos haviam mudado. Havia algo neles, uma intensidade que fazia o peito de Luísa doer de antecipação. Acho que entendo por que você guarda esse lugar, disse ela. É como se o tempo aqui dentro esperasse. Talvez ele espere por quem o compreenda, respondeu Davi, e suas palavras pareciam tocar mais do que os ouvidos dela. Pareciam tocar camadas mais profundas, as que ninguém jamais alcançara. O silêncio voltou, mas dessa vez carregado de algo mais. Luísa sentia seu próprio corpo reagir à presença dele. O calor no rosto, o tremor discreto nos dedos, o peito subindo em respirações mais curtas. Sabia que devia sair, mas seus pés não se moviam, e então ele se aproximou. A distância entre os dois era mínima. O cheiro dele a invadia de novo, e quando ele levantou a mão, apenas para afastar uma mecha de cabelo molhada de seu rosto, o toque fez seu corpo inteiro estremecer. Foi um gesto simples, mas não havia nada de simples na forma como a pele dele tocou a dela. Você está arrepiada, murmurou, a voz quase um sopro. É o frio, tentou mentir, mas sua voz falhou. Não parece. Os olhos dele desceram para seus lábios e por um segundo eterno ficaram ali, observando, desejando, quase tocando. Luísa sentiu o coração martelar dentro do peito, as pernas trêmulas, a respiração irregular, e mesmo assim não se afastou. O momento não explodiu em um beijo, não ainda, mas naquele quase, naquele instante suspenso entre o toque e a vontade, ela soube. Algo havia começado, algo que não poderia mais ser desfeito, algo que nem Camila, nem o mar, nem os dias longos de verão seriam capazes de conter. A partir daquela tarde chuvosa, algo na atmosfera da casa mudou, embora nada tivesse de fato acontecido. Não um beijo, não uma palavra atravessada, sequer um toque mais ousado, mas para Luísa, aquilo que não foi dito falava mais alto do que tudo. O olhar de Davi sobre ela permanecia com um peso sutil, mas impossível de ignorar, e sua própria consciência, agora dividida, já não sabia se o desconforto que sentia era de culpa ou desejo. Nos dias seguintes,
Tudo que se mantinha no plano do cotidiano, o café coado, os mergulhos no mar, as caminhadas pela areia ao entardecer, parecia carregado por um silêncio oblíquo, uma expectativa que palpitava em cada gesto. Na terceira noite, ela o encontrou na varanda dos fundos. A noite estava quente, o céu sem lua. O cheiro da madeira úmida e o som distante das ondas criavam um cenário hipnótico. Davi estava sentado no banco de madeira antiga, com o corpo relaxado e um livro aberto nas mãos. A luz amarelada da lanterna à bateria iluminava seu rosto de perfil, revelando rugas finas, mas belas, como se cada linha ali tivesse sido esculpida pelo tempo. Ela se aproximou em silêncio. Ele ergueu os olhos antes mesmo de ouvi-la, e naquele instante ela teve certeza. Ele a sentia antes mesmo de vê-la. Não consegue dormir? Perguntou ele com a voz baixa, sem desviar os olhos dela. Não. Luísa sentou-se ao seu lado, com a saia do vestido roçando na pele nua de sua coxa. Talvez por causa da temperatura, ou talvez por causa de outras coisas. A pausa que se seguiu foi densa, preenchida por algo indefinido. Davi não respondeu de imediato. Apenas fechou o livro devagar, pousando-o ao lado. Às vezes, o que nos mantém acordados não tem nome, só presença. Ela o olhou de soslaio, sentindo o pulso acelerar. O cheiro dele estava mais forte agora, misturado ao da noite e à maresia. Notou como a pele dele brilhava levemente na luz, como a linha do maxilar era firme, como o calor entre eles parecia aumentar mesmo sem qualquer movimento. Você sempre fala como se estivesse escondendo verdades dentro das palavras, disse ela, o tom suave, quase provocador. Ele virou-se para ela. Seus rostos estavam a poucos centímetros, e você sempre ouve como se estivesse procurando segredos onde outros escutam apenas frases. As palavras atingiram Luísa como um sussurro direto na pele. Ela não desviou o olhar. Os olhos de Davi eram como um espelho escuro, refletindo não o que ela mostrava, mas aquilo que tentava esconder. Ela respirou fundo, a garganta seca. Você me olha diferente, disse enfim, e o silêncio posterior foi mais revelador do que qualquer confirmação. Davi abaixou o olhar por um breve segundo. Quando ergueu novamente, havia algo ali, um fogo contido, uma tensão segurada com esforço. Você me vê diferente, ele murmurou. E isso muda tudo. Um arrepio percorreu a espinha de Luísa. Sentia o peito se apertar, não por culpa, mas por uma antecipação que há muito tempo não experimentava. Era o tipo de tensão que começa nos olhos e se espalha por toda a pele. E então, um som os interrompeu. Passos na varanda da frente, a voz de Camila chamando pelo nome dela, com sono arrastado. Davi se afastou lentamente, como quem encerra um sonho antes que ele aconteça. Boa noite, Luísa, disse ele sem sorrir, e desapareceu pela porta dos fundos, deixando para trás o banco ainda morno, o cheiro da noite e o vácuo daquela quase aproximação. No dia seguinte, Luísa vagou pela casa como quem procura vestígios do que não sabe nomear. Camila saíra cedo para encontrar uma amiga da infância na vila, e Davi estava ausente, mas sem saber bem por quê, Luísa se viu novamente diante da porta do quarto secreto, tocou o trinco. Estava destrancado. Ela empurrou com cuidado. A luz suave filtrava-se entre as frestas, pintando faixas douradas sobre os móveis empoeirados. Ao cruzar a soleira, sentiu o coração acelerar. Era um lugar de memórias silenciosas. O cheiro de couro antigo, de folhas ressecadas, de solidão guardada com zelo. Sob na escrivaninha, havia cadernos de capa dura, um porta-retratos virado para baixo e um lenço dobrado com um aroma delicado, como perfume envelhecido. Ela sentou-se no sofá de couro. O silêncio ali dentro era quase físico e então ouviu a voz dele atrás de si.
Você entrou. Luísa se levantou num sobressalto, o coração disparado. Davi estava à porta, com a camisa de linho desabotoada até o peito, os pés descalços. Ele não parecia surpreso, apenas atento. Estava destrancada, murmurou ela. Talvez eu tenha deixado assim. A intensidade da troca entre eles encheu o ar. Nenhum deles se mexia, mas o silêncio estava carregado de desejo. Não aquele desejo urgente, carnal, mas o outro, mais profundo, que se instala nos olhos, nos gestos pequenos, na respiração contida. Davi se aproximou lentamente, cada passo como um teste, e Luísa permaneceu onde estava. Quando ele parou diante dela, ela ergueu o olhar e encontrou o dele. Se eu te pedisse para ir embora agora, você obedeceria? Ele perguntou. Ela não respondeu, apenas respirou fundo, e isso já era resposta o suficiente. Davi então ergueu a mão, bem devagar, e tocou seu rosto com a ponta dos dedos. Apenas isso, um gesto que poderia ser fraternal, inocente, mas não era. Era algo mais. O calor do toque dele percorreu sua pele como faísca. A respiração dela acelerou. Seu corpo respondeu com um estremecimento leve, mas irreprimível. Você sente também, sussurrou ele. Ela assentiu, sem conseguir falar. Os dedos dele desceram até a curva do queixo. Traçaram a linha do pescoço, depois pararam. Ele não avançou mais, mas também não recuou. Se eu te beijar agora, ele disse, nada mais vai ser o mesmo. Luísa fechou os olhos por um segundo. Sentiu o calor dele, o peso daquela frase, o fio invisível que já os conectava. Então beija, murmurou, mas ele não o fez. Em vez disso, recuou um passo, e o vazio que se formou entre eles foi quase doloroso. Não ainda, disse ele, a voz rouca, mas firme. Se eu cruzar essa linha com você agora, não volto mais. E saiu. Ela ficou ali, sozinha, com a pele ainda vibrando, o coração em disparada e os lábios sedentos por algo que quase foi e que agora era impossível de esquecer. Naquela noite, Luísa não dormiu. O som do mar, que antes lhe trazia calma, agora parecia arranhar por dentro. Cada onda, quebrando na costa, ecoava o vazio que Davi deixara ao recuar. O toque dos dedos dele em seu rosto ainda estava impresso em sua pele como uma febre sutil, como se seu corpo soubesse que havia algo incompleto, algo interrompido no ápice da entrega. Camila dormia ao seu lado, o corpo virado para a parede, alheia ao turbilhão que se formava sob os lençóis. Luísa se virou na cama, encarando o teto. Tentava entender quando exatamente as coisas haviam mudado tanto. Ela sabia que o que sentia não era apenas um capricho do desejo. Era mais fundo. Havia algo em Davi que a puxava para dentro dele sem esforço, como uma força natural, silenciosa, que dispensava palavras. Algo que a fazia querer ser vista por ele, tocada por ele, lida por ele como se fosse um livro que só ele pudesse entender. Na manhã seguinte, evitou o olhar de Camila, mesmo que ela não parecesse notar. Saiu cedo para caminhar na beira-mar, com os pés descalços, a pele úmida e o vestido colado ao corpo pela brisa salgada. Tentava se reconectar, clarear a mente, mas tudo nela pulsava com a lembrança do quase toque, do quase beijo, daquilo que se tornou inevitável desde que cruzaram aquela porta. Quando voltou para casa, Davi estava na cozinha, sozinho, a camisa branca aberta até metade do peito, uma xícara entre as mãos, o cabelo desalinhado, como se tivesse acabado de acordar. Ela parou na porta, ele ergueu os olhos e por um segundo o mundo pareceu parar. Você andou pensando, disse ele, com aquela voz baixa que parecia acariciar as palavras. Não dormi, respondeu, encostando-se à parede. Você sabia o que estava fazendo ontem. Ele deu um leve sorriso, mais amargo do que provocador. Eu sei exatamente o que estou fazendo, e é por isso que parei. Mas eu não quero que pare,
ela disse num sopro. Davi colocou a xícara sobre o balcão. Aproximou-se devagar, como sempre fazia. Os olhos dela tremiam com o que viam, com o que desejavam. E ele estava ali, inteiro, real, próximo demais para que qualquer pensamento pudesse ser mais alto que o coração. Você não entende, Luísa. Se eu me permitir, não vai ser apenas um erro, vai ser tudo. Talvez seja isso que eu queira. Ele parou diante dela. O calor do corpo dele a invadiu antes mesmo do toque. Seus olhos estavam cravados nos dela. Nenhum dos dois dizia mais nada, até que ele ergueu uma das mãos e tocou seu cabelo, passando os dedos com leveza pela linha do couro cabeludo até a nuca. Ela estremeceu. Você não sabe o que está pedindo, murmurou, mas sua mão já descansava sobre o quadril dela. Você também quer, sussurrou, os lábios próximos do rosto dele. Desde o primeiro dia. Eu tentei lutar. Eu não quero que você lute. O beijo veio como um sussurro no escuro, lento, carregado de tudo que fora reprimido. Não houve pressa, não houve brutalidade, apenas entrega. Os lábios dele pousaram sobre os dela com uma delicadeza que fez seus joelhos cederem. E quando ele aprofundou o beijo, ela sentiu uma onda de calor subir pelas pernas, invadir o peito, explodir sob a pele. Os dedos dele se enroscaram em sua cintura, firmes, mas cuidadosos. Os dela subiram por suas costas, percorrendo os ombros largos, a pele quente, o tecido leve da camisa. Era um toque contínuo, como se o mundo inteiro estivesse contido naquela troca, naquele gesto. Davi recuou por um instante, os olhos fixos nos dela, o peito arfando. Se você quiser que eu pare, é agora, disse, rouco. Mas Luísa não disse nada, apenas o puxou novamente para si, os lábios colando nos dele com fome, com urgência. E ele entendeu. Naquele beijo não havia hesitação, havia certeza, desejo, entrega. Sem trocar palavras, ele a conduziu novamente até o quarto secreto. A luz suave entrava pelas frestas. O cheiro de madeira antiga envolvia o ambiente como um manto íntimo. Ela sentia o corpo leve, como se flutuasse, e ao mesmo tempo tão alerta, cada nervo em seu corpo pulsando como corda tensa. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio os envolveu como cumplicidade. Davi encostou a testa na dela. Você está linda assim, e nem sabe. Ela sorriu com os olhos. Ele deslizou os dedos por seus braços, desceu até as mãos, apertou-as levemente. Então, com um gesto quase reverente, levou a palma de Luísa até o próprio peito. Me sente, murmurou. Aqui, cada batida, é você que causa isso. O toque era suave, mas a intensidade era selvagem. Luísa sentiu o calor da pele dele sob seus dedos, o som abafado do coração disparado. Era como um eco do próprio corpo dela, como se estivessem ligados por algo invisível. Você também, ela sussurrou. Você também me deixa assim. Davi se aproximou, suas mãos agora em sua cintura, puxando-a para perto até que os corpos se encontrassem por completo. Não havia mais espaço para fingimentos. As respirações se misturavam, os olhares se perdiam, e quando ele deslizou os lábios por seu pescoço, ela suspirou, sentindo a pele arder sob o toque. Cada beijo deixado ali era como fogo líquido. Os dedos dela se entrelaçaram nos cabelos dele, puxando levemente, sentindo o corpo reagir com espasmos leves, intensos. Ele desceu os beijos pela clavícula, subindo em seguida para os lábios, e naquele momento ambos sabiam. Nada mais poderia detê-los. A casa, o mundo, o certo e o errado. Tudo parecia distante agora. A única coisa que existia era o calor que nascia entre eles, o desejo guardado por dias, a paixão reprimida que finalmente encontrava voz, no toque, no sabor, no arrepio. E quando ele a encostou no sofá de couro, com o cuidado de quem protege o que mais deseja, Luísa fechou os olhos. Não por medo,
mas por entrega, por rendição. Estava ali, enfim, no lugar mais escondido da casa, vivendo aquilo que jamais ousara imaginar. E pela primeira vez em muito tempo, não se sentia dividida. Se sentia inteira, completa e perdida. Perdida nos braços de um homem que jamais deveria ter sido dela, mas que de alguma forma era. O tempo no quarto secreto parecia mover-se com uma cadência própria. Não havia relógios ali, apenas os suspiros entrecortados, o som da respiração acelerada e o lento desabrochar de um desejo há muito represado. Luísa sentiu o mundo afundar ao seu redor, enquanto as mãos de Davi percorriam sua pele como se cada toque fosse uma leitura, como se os poros dela revelassem histórias que ninguém mais ousou escutar. Ela não se lembrava de quando haviam se deitado, apenas de como o couro quente do sofá pressionava suas costas, como o calor do corpo dele se misturava ao dela num ritmo silencioso, e como os lábios dele, ora em sua boca, ora vagando pela curva do pescoço, pareciam buscar nela respostas para perguntas que nunca haviam sido feitas. Por que agora? Sussurrou Luísa, com a voz embargada, os olhos meio abertos, perdidos na sombra das ripas do teto. Davi parou, os dedos ainda pousados na lateral de sua cintura nua. Porque você veio até onde eu nunca deixei ninguém entrar, respondeu. E por quê? Se não fosse agora, seria no próximo segundo, ou no seguinte. Ela fechou os olhos, sentindo o arrepio subir das costelas ao pescoço. Ele a conhecia como se sempre tivesse estado ali, como se cada gesto dela tivesse sido previamente previsto pela sensibilidade dele. Era mais do que o calor dos corpos, era a intimidade do não dito, o reconhecimento mudo entre duas almas que se descobriram no reflexo um do outro. Os dedos dele percorreram a lateral de seu rosto, depois seus ombros, desenhando a curva de sua clavícula como quem percorre um mapa secreto. Cada toque parecia carregar um peso emocional que palavras jamais alcançariam, e ela sentia, com todas as células do corpo, que não era apenas desejo, era fome, mas não por carne, era por sentido, por presença. O beijo seguinte foi mais lento, menos urgente, como se eles tivessem decidido saborear o momento que, inevitavelmente, lhes escaparia depois. Os lábios se encontraram num sussurro morno, com as mãos dela se enroscando na nuca dele, puxando-o para mais perto, como se o instinto dissesse que quanto mais próximos estivessem agora, mais difícil seria aceitar a distância depois. E havia, ali no fundo, uma verdade sussurrada por entre os toques. Eles sabiam que era temporário, sabiam que cada instante era emprestado, que do lado de fora daquela porta esperava um mundo que não compreendia o que nascia ali dentro. Mas naquele momento, dentro do espaço secreto que não pertencia a mais ninguém, eles decidiram ignorar tudo. Davi sentou-se, puxando Luísa com ele, mantendo-a sobre suas pernas. Ela envolveu sua cintura com as coxas, os braços enlaçando seus ombros, e os dois ficaram ali, colados, respirando um no outro. Ela sentia o peito dele subir e descer, o coração batendo forte demais, as mãos deslizando devagar pelas suas costas, subindo pela curva das costelas até encontrar sua nuca. Você sente isso também? Ela perguntou, a voz rouca de emoção, como se tudo antes de você fosse silêncio. Ele respondeu sem hesitar. Luísa descansou a cabeça no ombro dele, e ficaram assim, pele contra pele, corpos em repouso e mentes em vertigem. A realidade parecia uma ameaça distante, e o calor do toque dele era a única certeza que importava. Mas, do lado de fora, o mundo começava a se mover. Passos leves soaram no andar de cima, uma porta batendo. A voz de Camila chamando seu nome com leveza, como se não fizesse ideia do que estava se desenrolando de forma silenciosa atrás da parede. O corpo de Luísa enrijeceu levemente. Davi também ouviu, mas não se afastou.
Apenas olhou para ela com a mesma firmeza que carregava desde o início, a mesma que dizia: agora é tarde. Ela se afastou com delicadeza, ajeitando o vestido que havia escorregado pelos ombros. Ele não a impediu, apenas a acompanhou com um olhar que queimava mais do que qualquer toque, um olhar de quem já havia se tornado parte dela, de forma que não havia como desfazer. Preciso voltar, ela murmurou, tentando recompor a respiração. Eu sei. Isso, ela hesitou. Não vai desaparecer quando eu sair por aquela porta, vai? Ele se levantou devagar, os olhos presos aos dela, passou os dedos pela linha de seu braço, deixando um último arrepio como assinatura. Você já sabe a resposta. Ela assentiu, com os olhos marejando algo que não sabia se era medo ou desejo. E então virou-se, saiu do quarto e fechou a porta atrás de si, com um estalo baixo que soou como um limite rompido. A partir daquele momento, tudo mudou. Camila a recebeu com um sorriso ingênuo, com o rosto fresco e os cabelos ainda úmidos do banho. Falava sobre querer sair naquela noite, ir até o bar da vila, tomar um vinho, dançar na praça. Luísa assentia em silêncio, como se as palavras chegassem distorcidas, vindas de um mundo que não lhe pertencia mais. Durante o jantar, ela evitava olhar para Davi, mas sentia o calor do olhar dele queimando sua pele. Cada movimento que fazia, cada gesto que antes seria banal, agora parecia carregado de significado. O modo como ela pegava o copo, como desviava o olhar, como deixava os cabelos caírem sobre o ombro. Tudo nela falava com ele, mesmo em silêncio. E Davi, como sempre, sabia escutar. Camila não percebeu. Falava, ria, gesticulava, mas o mundo que pulsava entre Luísa e Davi existia numa camada invisível. Um mundo construído por olhares furtivos, gestos contidos, memórias recentes que ardiam sob a pele. Ao final da noite, quando Camila subiu para dormir, deixando-os na varanda com as velas ainda acesas e o som do mar lá fora, o silêncio entre eles foi mais íntimo que qualquer toque. Luísa se levantou, o vestido leve balançando contra os tornozelos. Se eu olhar para você agora, eu não vou conseguir parar, ela disse, sem virar o rosto. Então não olha, Davi respondeu, com uma calma que doía mais do que urgência. Ela caminhou para dentro, mas não subiu as escadas. Não foi até o quarto. Seus pés a levaram de volta até o corredor, até a porta escondida atrás do aparador. Ela a abriu e entrou.